Salmo de número 46, livro do Saltério, Salmo de número 46. Eu quero com você fazer leitura nessa palavra, amém? Seja ela a primeira porção da Bíblia no teu dia, o primeiro alimento para a tua alma, sob a epígrafe: Deus é nossa segurança e paz. Para o mestre de música dos filhos de Corá, um cântico para vozes de soprano. O verso primeiro diz: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde contemplai as obras do Eterno, seus feitos aterradores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança. Com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Sabe, o verso primeiro, nesse Salmo dos filhos de Corá, e sempre que a gente na Bíblia, percorrendo o Saltério, o livro do Saltério, o livro dos Salmos, a gente encontra um telirim ou um louvor feito pelos filhos de Corá, de autoria dos filhos de Corá, o nosso coração já tem motivo para louvar a Deus. Porque esses filhos, eles vêm de uma história trágica, de uma família que sofreu uma tragédia, quando Coré, um dos príncipes do povo lá no deserto, se revoltou contra Deus. Ao se revoltar contra Moisés e contra Arão, questionando, porquanto Arão era irmão de Moisés. Moisés era aquele que falava com Deus face a face, e Arão era o sumo sacerdote. Então, para Coré, aquilo era um ato de nepotismo. Em verdade, Coré queria também ser importante. Em verdade, Coré também queria um cargo. E começou a questionar o sacerdócio de Arão. E naquele processo de revolta que ele vai fomentar junto aos demais do povo, e Deus vai então responder aquela situação, dizendo: pede os bastões, os bordões desses príncipes e deixa lá, deixa na minha presença. E aquele que florescer é aquele que eu escolhi para ser meu sumo sacerdote. Porque, sabe, boa coisa é o episcopado. A palavra diz isso. Mas não é para quem corre, é para quem Deus chama. E Deus chama quem quer. Ele usa quem quer. Alguém fica às vezes cheio de vaidade porque Deus usou.
Oh, querido, ele usou a burra de Balaão também. E ela continuou sendo jumenta. Sabe, a gente precisa perceber que a glória e o poder pertencem a Deus. Nós somos meros instrumentos. Mas Deus usa quem Ele quer, porque Ele é quem é o Senhor. O importante não é o pregador, mas a mensagem que ele prega. Por isso, a vara de Arão colocada lá em meio aos outros bordões vai florescer. Não só vai florescer, mas vai frutificar. Sabe, e fica evidenciado para todos, diante daquela maravilha, que Deus escolhe quem Ele quer. Mas essa revolta de Coré, porque na verdade aquilo era uma revolta mesmo. E a Bíblia diz que a revolta é como o pecado de feitiçaria. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. E Coré vai ser tragado pela terra. E aqueles da sua casa que eram revoltosos com ele também serão tragados. Mas a Bíblia diz que a ira do Senhor dura só um instante. Que as misericórdias do Senhor, escreve o profeta Jeremias, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas muitas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. De modo que aqui tem um salmo, mais um dos filhos de Corá. Aleluia. Significa que Deus ainda investiu naquela família. Significa que Deus ainda cuidou daquela família. Significa que Deus ainda deu oportunidade àquela família, que no meio daquela tragédia, daquela crise, não faltou de Deus misericórdia, não faltou de Deus a sua graça. De modo que todas as vezes que eu vejo um salmo da autoria dos filhos de Corá, eu me alegro. Eu me alegro porque Deus é o Deus que não desiste da gente quando a gente desiste de Deus. Sabe, Deus é aquele que não desiste da gente quando a gente cai, quando a gente tropeça, quando a gente, sabe, quando nós queremos tomar nossa vida nas nossas próprias mãos e fazer da nossa forma e do nosso jeito, ainda que seja contrário ao jeito e à forma de Deus. Mas Deus, Ele é bom e maravilhoso. Aleluia. É por isso que eu me alegro quando eu vejo Salmo dos filhos de Corá. Eu me lembro da misericórdia de Deus. Eu me lembro que Deus, Ele é aquele que olha para a gente e diz: eu estou disposto a te fazer melhor. Eu estou disposto a investir em você. E aqui nesse salmo, os filhos de Corá falam do Senhor, do Deus a quem eles conheceram, com quem eles conviviam, a quem eles adoravam. E eles afirmam de que o Senhor é segurança e paz. Esse salmo provavelmente foi feito naquele contexto que está ali no livro das crônicas, no segundo livro das crônicas, no capítulo 32, que vai ser mencionado no segundo livro dos reis, no capítulo 18 e 19, que o profeta Isaías vai relatar dos capítulos 36 e 37, esses textos, eles relatam esta situação. Veja que em 3 momentos o Senhor mandou escrever o que aconteceu. E quando a gente vê repetição na Bíblia, é porque aquilo é importante para a gente. A gente deve prestar atenção naquilo. É o momento em que Senaqueribe ameaça o rei Ezequias. O rei Ezequias foi aquele rei que se diferencia dos demais reis de Judá, porque diz a palavra que ele andou nos caminhos do Senhor mais do que os outros reis. Ele se dedicou ao Senhor. Na verdade, ele fez coisas incríveis, porque até os dias de Ezequias, Israel queimava incenso à serpente que Moisés fez lá no deserto, a mandado do Senhor. Queimavam incenso àquela serpente, adoravam aquele negócio, e ninguém tinha coragem de enfrentar aquilo, porque alguém dizia: não, isso aqui foi Moisés quem fez. Mas Moisés fez, mas não foi para idolatria. Moisés fez como um símbolo do Messias, que também seria levantado no madeiro, um símbolo de que um dia o nosso pecado seria pregado lá na cruz do Calvário, a nossa dívida seria paga. E Ezequias, ele tinha a coragem de pegar aquela serpente e despedaçá-la, e não importa que tinha a assinatura de Moisés como aquele que a fez.
Sabe, ele procura ser zeloso do Senhor, zeloso da sua palavra e reconduzir Israel à adoração do verdadeiro Deus. Um avivamento começa naqueles dias. Mas sabe, em meio a esse avivamento vem a guerra. Em meio a esse avivamento vem o adversário, porque a obra de Deus não é feita sem oposição, não tem oposição. Sabe, é quando alguém busca se santificar que ele vai descobrir que problemas vão acontecer. E Jesus diz: no mundo tereis. Eu vos digo isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições. Agora tem uma coisa, tenha bom ânimo, porque vem vitória. Aleluia, vem vitória. Tem aflição, mas tem resposta. Tem aflição, mas há cuidado de Deus, a presença de Deus. Bendita é a aflição que me faz orar. Bendita é a aflição que me faz derramar lágrimas da presença do Todo-Poderoso. Bendito é o problema que eu não tenho solução para ele, porque eu vou em busca de quem tem solução. Bendita é a circunstância que me cerca e me aperta e me aflige e me faz olhar para cima. Oh, glória a Deus. E como Jó dizer: eu sei em quem tenho crido, o meu Deus por fim se levantará sobre a terra. Ele tem resposta para a minha situação. Aqui nesse salmo, já no verso 1, eles fazem uma assertiva. Eles declaram: Deus, o Eterno, Adonai, é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aleluia. Sabe o que significa isso aqui? Eu e você não estamos sozinhos. Não estamos só. Há um refúgio para mim. Há um refúgio para você. Há um lugar para onde eu posso correr. Nos hospitais é comum haverem pequenas capelas. E às vezes alguém tem um parente na UTI, alguém tem alguém passando por uma cirurgia perigosa, de alto risco, e alguém corre para aquele lugar. Sabe, outros não. Aqui no aeroporto de Maceió, descobri que tem um lugar para orar. E me alegrei com aquilo. E por que você se alegrou? Porque Deus é quem é o nosso refúgio e fortaleza. Porque no meio da aflição, no meio de situações que nós não podemos resolver, eu preciso me lembrar: eu não estou só. Há um lugar onde eu posso me refugiar. Há um lugar onde existe auxílio para mim. Há um que, ainda que tudo se abale, ele não se abala. Eu posso confiar nele. Eu posso me voltar para ele. Ele é o meu refúgio. É o lugar para onde eu corro. É com quem me abraço. É quem me apego na hora do problema. Às vezes alguém olha para um líder e diz: eu não sei como é que ele não se abala. É que você está vendo só a superfície. Lá dentro pode estar tudo tremendo, sacudindo, mas você não percebe. Por que você não percebe? É porque ele está firmado sobre a rocha. É porque ele buscou auxílio no Senhor. É porque ele buscou fortaleza em Deus. E é a fortaleza de Deus que o mantém firme. É a fortaleza de Deus que o mantém de pé. Alguém olhando para Moisés: são 40 anos de liderança. São 40 anos cuidando de um povo difícil, de um povo rebelde, de um povo complicado, de um povo que por vezes ameaçou apedrejar Moisés. Mas Moisés corria para o refúgio. Moisés sabia: o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Ele não se abala. E aqui diz: auxílio sempre. Não é de vez em quando, é sempre presente na adversidade, pelo que eu terei paz. Às vezes alguém diz assim: eu não quero passar por problemas, eu não quero passar por adversidades, eu não quero passar por tribulações. Querido, o problema não é ter tribulação, que venham as tribulações. Aleluia. Que o mar fique encalpelado. Sabe, Deus não vai me fazer melhor marinheiro na calmaria. Não, eu nunca vou descobrir o poder de Deus se eu não navegar as águas mais profundas. Se eu nunca ver o mar encalpelado, eu nunca irei andar sobre as águas.
Oh, se eu não descobrir que tem tempestades que são maiores do que a minha capacidade de prevalecer sobre elas, é porque tem tempestades assim que eu vejo a glória de Deus. Então bendita a tempestade que me faz ver a glória de Deus. O problema não é ter tempestades, o problema é se não tivesse Deus. Mas aqui diz: Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre. Oh, glória a Deus, sempre presente na adversidade. Há muitos anos atrás, eu me lembro de um garoto, o Cristiano. Ele olhava para a mãe dele, que era a Fabiana, eles eram família cristã, ali em Aracaju, e o Cristiano pequenininho, com 8 anos. Ele dizia para a mamãe assim: mamãe, a senhora me ama? E ela respondia assim: mamãe te ama, Cristiano. Aí ele brilhava os olhos, aí dizia assim: para sempre, mamãe. Eu achava graça aqui. Para sempre, mamãe. Ou seja, a senhora vai me continuar me amando amanhã e depois de amanhã, e daqui a 10 anos a senhora ainda vai me amar. Era essa segurança que ele queria ter. E a mãe olhava para ele e dizia assim: mamãe te ama para sempre. Deus é o teu socorro, é o teu auxílio, é a tua fortaleza. Não de vez em quando, recebe a palavra para sempre. Oh, glória a Deus, para sempre. Ele não se abala. Estarei contigo todos os dias. Oh, aprende uma coisa: você não está só. Problema só é problema se não tiver Deus, mas tem Deus. Então, oh, aleluia, bendito seja o problema que me faz conhecer mais a Deus, que me impulsiona mais para a presença de Deus. Oh, glória a Jesus. Alguém que se reclama, se preocupa, porque a minha vida é tão cheia de problemas. Oh, glória, então a tua vida vai ser cheia de Deus. Aproveita esse monte de problema para ver a manifestação da glória de Deus. Se eu nunca tivesse passado dificuldades no começo da minha fé, eu não teria visto as coisas que Deus faz, a provisão que Deus manda. Eu passei por prova de fome, mas nunca faltou corvo trazendo alguma coisa para a gente comer. Oh, glória, aleluia. É ruim passar pela prova, mas é uma alegria ver o cuidado de Deus. Se eu nunca tivesse passado por enfermidade, eu nunca teria tido a experiência da cura. Sabe por que eu oro pelo enfermo? Porque eu sei que Ele cura. E eu sei porque Ele cura por 2 coisas: primeiro, porque está escrito; segundo, porque Ele já me curou; terceiro, porque eu já vi Ele curar. Eu prego também aquilo que vivencio na palavra de Deus. Então bendita foi a enfermidade que me fez ver o poder de Deus agindo, mover de Deus. Então te alegra na tempestade, te alegra no meio da angústia, adora o Senhor. Quando tudo se abala, levanta a mão para o céu. Faz como Jó: eu sei em quem tenho crido, eu conheço quem é o meu Deus. Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio, Ele é aquele que sempre, diz comigo, sempre, aleluia, em todo tempo, sempre Ele está presente no meio da adversidade. No verso 2 o salmista diz: portanto. Sabe, diante dessa verdade, que é a verdade do primeiro verso, ele diz: portanto, o que é que eu concluo disso? Nada temeremos. O ano está acabando. Se você contar na Bíblia os não temas da Bíblia, alguém já contou 365 não temas, não temas. Aqui o salmista remata essa verdade ao dizer: nada temeremos. Que dia é hoje? Não temas. O que te espera o dia de amanhã? Não temas. Quando a notícia chega avassaladora, Jesus está do lado dizendo: não temas, crê somente. Não temas, nada temeremos. E ele diz: ainda que, porque há situações que sabe, nos assustam, há situações que vão nos colocar medo. Ele diz: ainda que, porque existem os ainda que na nossa vida, existem os ainda ques na nossa história. Ainda que a terra trema, sim, a terra pode tremer, aleluia. A gente tem segurança que esse piso aqui, é firme e é seguro, mas não é bem assim, é até certo ponto. A engenharia dessa laje, ela funciona até certo ponto. Depois de certo ponto cai tudo. Agora o trono de Deus não é até certo ponto, é para sempre, em todo tempo. Nada o abala, nada muda a sua estrutura,
nada temeremos. A terra pode tremer, ainda que os montes afundem no coração do mar. Sabe, terra tremendo, montes afundando no coração do mar, nada deixa. Eu não sei se você já passou por experiência de terremoto, eu nunca passei, mas os primos que eu tenho lá no Japão passam. E eu fico pensando como deve ser terrível quando tudo treme. Aqui em Rio Largo, a gente, alguns anos atrás, nós tivemos a experiência de um terremoto. Você passou, você lembra dele? Você lembra quando parecia uma grande bomba estourando? E a gente tem, aqui no comércio, ainda existem algumas paredes com pequenas fissuras. Depois daquele terremoto, foi medido em Pernambuco, aqui em Alagoas. E sabe, a gente escutou um barulho, mas vinha das profundezas da terra. Você não tem controle do que vai acontecer. Foi só uma triscadinha. Agora você imagina o Japão, quando aquele negócio treme, você não sabe em que se apega, e você não sabe em que se agarra, porque está tudo tremendo. Mas ainda que, diz a palavra, ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos, ainda que uma tsunami poderosa se levante, como aconteceu no Japão há outro tempo, sabe, veio contra o Japão, rompeu as proteções que haviam nas margens, superou tudo, saiu arrasando tudo. Ainda que isso aconteça, a primeira tsunami da história moderna aconteceu, salvo engano, na região da Ásia. É dito que naquela ocasião era Natal, e naquele dia do Natal os irmãos iam celebrar o Natal ali. Mas era uma comunidade de muçulmanos, e os muçulmanos não aceitavam que os cristãos dali celebrassem o Natal do Senhor, o Natal de Jesus. E se opuseram àquela celebração natalina que ia acontecer ali. E os irmãos, não tendo outra opção, foram celebrar o Natal fora da cidade. E subiram as montanhas e foram celebrar o Natal nas montanhas. No dia da celebração, no dia do Natal, os irmãos estavam celebrando o Natal e a tsunami estava chegando na cidade, arrasando tudo. Oh, glória a Deus, porque não temeremos, porque sempre o Senhor está conosco, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa proteção. Nós podemos confiar no Deus que tem cuidado da nossa vida. Sabe, quando você tem essa certeza, quando você percebe que é um cuidado de Deus com você, você não entra em desespero. Você não entra em desespero. Por quê? Porque eu tenho um Deus que está do meu lado. Por quê? Porque eu não estou só. Por quê? Porque diante da situação que eu não controlo, há um Deus que controla todas as coisas. Eu posso confiar nele. Há um rio, diz o versículo de número 4, há um rio, aleluia, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar aonde habita o Altíssimo. No contexto desse salmo, Jerusalém está cercada. No contexto desse salmo, Senaqueribe enviou Rabsaque para, em língua que o povo do Senhor podia entender, em língua hebraica, eles afrontavam a Ezequias, o rei, mas não apenas afrontavam Ezequias, mas eles diziam assim: não deixem para que o povo sobre o muro ouvisse aquilo que eles vieram dizer. Não deixem, não permitam que Ezequias engane vocês, dizendo: o Senhor nos livrará, o Senhor nos protegerá, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio. Eles diziam assim: não permitam que Ezequias faça vocês confiarem, não nos muros de Jerusalém, mas confiarem no Deus que habita no templo. Eles diziam assim: olha, vocês não podem se confiarem nos muros, nem no Deus que habita nessa cidade, nem no Deus de Ezequias, nem no Deus de Abraão, nem no Deus de Isaac, nem no Deus de Jacó. Eles ameaçavam e declaravam isso e argumentavam dizendo: onde estão os deuses dos povos
que nós dominamos, os deuses das cidades que nós arrasamos, as cidades amuralhadas que nós ocupamos, os muros que derrubamos, as portas que queimamos. Nós caminhamos sobre essas cidades e os seus deuses não puderam nos conter, não puderam nos impedir. Assim será com esta cidade, assim será com Jerusalém. Vocês serão escravizados, vocês deveriam abrir os portões e nos receberem, e aí a gente concederia a vocês um lugar para viver longe daqui. Mas não confiem no Senhor, não acreditem em Ezequias. E o povo ouvia isso em cima do muro. E quando essa notícia chegava a Ezequias, porque inclusive Senaqueribe mandou provocar Ezequias dizendo: olha, Ezequias, se você tiver aí 2.000 soldados, eu lhe darei de presente 2.000 cavalos para eles montarem. Isso porque era tão grande o exército que cercava Israel, era tão grande o exército que cercava Judá, que cercava Jerusalém. Eram 180.000 homens acampados, 180.000 escudos, 180.000 lanças, 180.000 espadas, 180.000 homens preparados para a guerra. Não tinha como aquela população se defender contra essa leva, contra esse ataque. Mas Ezequias, quando escuta isso, oh glória a Deus, quando está diante de um problema que ele não domina, ele sabe, há um rio cujos canais, em meio à angústia, trazem alegria à cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Sabe, em Jerusalém, a arqueologia demonstra e provou que Ezequias mandou pegar os canais. Havia uma fonte em Moriá. Ezequias pegou esses canais e canalizou pelo subterrâneo de Jerusalém, de modo que enquanto o cerco acontecia, não faltava água. Enquanto o cerco acontecia, ninguém precisava sair dos muros de Jerusalém em busca de água, porque sem comida você ainda sobrevive, agora sem água não dá. Mas havia um rio subterrâneo em Jerusalém que trazia refrigério. Havia um rio em Jerusalém que trazia esperança àquelas pessoas. A palavra de Deus revela na visão de João, nas revelações do Apocalipse, que sim, que há um rio que sai do trono do Altíssimo, do trono do Cordeiro, passa pela rua principal da cidade. Ali a vida, ali a alegria, ali a refrigério, ali é lugar de paz. Se tem uma coisa que traz tranquilidade para a gente, é o barulho das águas correndo no rio. Eu moro vizinho do rio. Sabe, de noite, quando a cidade não para de barulhar, a gente do quarto escuta o rio. Oh glória! A minha filha Anne ama ficar na área perto do rio, lá na rede que tem na área, porque ela fica balançando na rede e escutando o rio, e logo dorme, porque isso traz tranquilidade. Há um rio. Eu estou cercado, mas há um Deus. Eu estou cercado, mas há uma paz. Há uma paz que não depende de circunstância. Há uma paz que não depende de estar tudo favorável. Há uma paz que não depende de estar tudo fácil. Há um rio, oh Destéia. Há um rio, oh glória. Há um rio que sacia a minha alma. Há um rio que sacia a minha sede. Há um rio que tira o abatimento do meu coração. Há um rio que renova as minhas forças. O salmista diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Pode ser que não haja tranquilidade à minha volta, mas as águas aonde Deus me guia são tranquilas. E ele diz: quando eu bebo das águas desse rio, ele declara: refrigera a minha alma. Sabe, toda preocupação sai, toda angústia sai. É como se a minha vida, as minhas forças voltassem. Eu sentido que tem isso. Refrigera a minha alma, o meu vigor volta, a minha esperança ressurge, e eu percebo: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Eu não tenho forças, mas a minha força não está em mim, não está nos recursos que eu tenho. Os meus recursos não são os meus recursos, os meus recursos são recursos do meu Deus. A minha força não é a minha força está no meu Deus.
dele virá solução, do Senhor virá resposta. Experimenta, pega o problema, pega a carga e coloca diante dele, confia, coloca diante dele e descansa e deixa ele agir. Porque quando você entrega uma causa a um advogado, você deixa de agir, você dá a procuração e entrega o problema, e daí você só espera. Quem é que vai agir? É o advogado. Quem é que vai agir? É aquele que eu constituí. Há um advogado à destra do Todo-Poderoso, diz a palavra de Deus. O nome dele é Jesus Cristo, o justo. Faz isso, coloca na mão de Deus e vê a solução de Deus. A solução de Deus me espanta, a solução de Deus me alegra, porque verdadeiramente, muito mais e além do que peço, muito mais e além do que imagino, segundo o seu poder, Ele faz, Ele opera. E depois eu olho e digo: é incrível como Deus resolve, é incrível como Deus faz, é incrível como Deus age. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz o salmista, e confia nele, porque ele trabalha, porque ele fará. Sabe, na minha confiança eu descanso, na minha confiança eu faço a entrega e coloco na mão do meu Deus, porque confio no Senhor. Eu não vou entrar em desespero, não, eu não vou ficar acabrunhado, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar pesaroso, não vou ficar esmagado, não. Eu vou levantar a minha mão e vou dizer: ele vive, o meu Deus vive, o meu Deus. Dizem que quando Lutero é chamado para entrar no concílio e ser julgado, ele entra naquele concílio onde estavam, sabe, os principais da igreja que queriam queimá-lo, onde estavam os principais do romanismo que queriam a sua vida, e ele entra naquela recâmara onde ele não podia fugir, ele entra naquela recâmara como um prisioneiro, ele entra naquela recâmara vendo soldados ali, ele não tinha o controle da situação, mas é dito que quando Lutero entra naquele lugar, ele entra cantando um hino que é baseado nesse salmo, Castelo Forte, e ele abre a boca e canta enquanto caminha, dizendo: Castelo forte é o nosso Deus, com o seu poder defende os seus, escudo e fortaleza. Aleluia. Eu não resolvo, mas Deus resolve. Eu não posso, mas o meu Deus pode. Há um rio, aqui diz: nela habita o Eterno. Nesse lugar cercado, nesse lugar que está sendo apertado e afligido, habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Há uma habitação de Deus em mim. Ele me escolheu para fazer pouso, Ele te escolheu para fazer morada. Um dia Ele bateu na porta e disse: tem lugar para mim. Oh, glória a Deus. Ele bateu na porta da tua vida, do teu coração, do teu tempo, e disse: tem lugar para mim. E você abriu a porta e disse: entra, Senhor. Não olha a bagunça, não. Não olha a simplicidade da casa, não. A minha casa não é digna do Senhor, mas o Senhor quer entrar. Quem sou eu para negar ao Senhor isso? E você deixou Ele entrar. E quando Ele entrou a fortaleza. E quando Ele entrou a paz. E quando Ele entrou a salvação. E quando Ele entrou o poder. E quando Ele entrou a glória. E quando Ele entrou a proteção, entrou a presença do Todo-Poderoso, e Ele fez habitação. Ele disse: eu vou sentar na tua mesa. Prepara a sua mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele sentou na minha mesa, quem pode atacar essa casa? Ele sentou na minha mesa, quem pode afligir a minha vida? Ele sentou na minha mesa. Quem é que invade o lugar onde Deus faz a sua morada? Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, Ele virá em teu socorro. Tem um tempo de choro, tem um tempo de aflição, tem um tempo de angústia. Tem. A gente é humano, querido. A gente é humano. Eu sou humano. Não existe super crente. É mentira essa história. Ninguém aqui é feito de aço. Não, todo mundo aqui tem emoção.
Oh, remia com chorro da cabadaia. Todo mundo aqui tem emoção. A gente também se angustia. Eu já orei por alguém chorando diante da situação, porque tem situação que até a gente se desestrutura. Mas tem uma coisa, eu confio no meu Deus. Há um tempo de resposta. Há um tempo de alegria. Há um tempo de solução. Há um tempo do agir de Deus. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz. Tem uma hora que Deus fala. Quem tentará acusações contra os seus ungidos? Quem tentará acusações contra os filhos de Deus? A palavra diz, Ele mesmo os defenderá. Tem uma hora que o nosso advogado abre a boca no tribunal. Meu Deus. E a palavra diz, aqueles que levantarem a voz contra ti, oh glória a Deus, para te acusarem, você prevalecerá sobre eles, porque é uma hora que o nosso advogado abre a boca, oh, em tua defesa, em tua causa, uma hora que Deus brada, e quando Ele fala, a terra se cala. Quando Ele fala, o mar quieta. Quando Ele fala, o vento silencia. Deus está falando e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos, Yahvé Sabaoth, está conosco. O problema é se Deus não estivesse presente. Mas Deus disse, Yahvé Samá, o Senhor presente está. Achei, esse é meu nome. Eu serei quem serei. Eu serei porque estarei presente. O Senhor está conosco. Aqui diz o Deus de Jacó. E é interessante essa referência ao Deus de Jacó. É a nossa torre segura. Porque quando 400 homens armados vinham contra Jacó, sendo Jacó incapaz de lutar, ele se agarrou com Deus. Oh, na noite da angústia ele se apegou com Deus. Oh, aleluia. E disse, me abençoa, Senhor. E Deus o abençoou. E ele disse, naquela noite e daquela dificuldade, eu vi o que nunca tinha visto. Eu vi a face de Deus. Eu vi o rosto do Senhor. Bendita aflição que me faz ver a intimidade de Deus. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Oh, glória. Sabe, se tem uma coisa que a igreja devia fazer, é orar mais para que o Senhor acabe com guerra. A guerra da Ucrânia está lá. A gente precisa orar e dizer, Senhor, acaba com aquele negócio. Israel está em guerra, a gente precisa orar e dizer, Senhor, acaba com aquele negócio. Por que o Senhor diz isso? É porque a igreja tem poder na terra. O que ela convenia aqui, Deus a decreta lá em cima. A gente precisa intervir mais na história do que acontece à nossa volta. A gente precisa começar a olhar as notícias que nos cercam e colocar joelhos no chão e dizer, intervém, meu Deus. Coloca a tua mão ali, tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza. A gente precisa começar a intervir. Senhor, intervém no governo, intervém nessa situação, Senhor, intervém nesse projeto de lei maligno. Se tem uma coisa que a igreja precisa fazer, é se voltar para o seu Deus e saber que não está só, que o nosso Deus, Ele é um Deus que opera, é um Deus que atua, mas Ele escuta a nossa oração, Ele atenta ao nosso clamor. E se a gente não clama, as coisas vão acontecendo. Mas se a gente começa a clamar, se a gente começa a orar, quando a Inglaterra estava assolada por Hitler, quando o bombardeio vinha sobre Londres, foi dito à igreja londrina, ora, senão os nazistas tomarão o Reino Unido. Ora, senão esse lugar será sublevado pelas forças nazistas. E a igreja inglesa começou a orar. A igreja inglesa começou a clamar. E quando a igreja começa a clamar, vira a maré da guerra. E Hitler é só história. Aleluia. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se corrigir dos seus erros, então ouvirei do céu a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Eu sei em quem tenho crido, eu não estou só. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra quebra o arco, despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas, sabei que sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nossa fortaleza segura. A rainha Vitória dizia: eu prefiro os canhões da França apontados contra mim. Eu prefiro os canhões da Espanha apontados contra mim. Eu prefiro os canhões germânicos apontados contra mim, os canhões italianos contra mim. Eu prefiro toda a Europa com seus exércitos vindo contra mim, a ter só um crente de joelho orando contra mim. Porque é um Deus que responde. Há um Deus. Eu quero te dizer nessa manhã, há um Deus. Confia no verdadeiro Deus. Te agarra com o verdadeiro Deus. Oh, aleluia. Bendito seja o Senhor. Eu quero orar por você agora, papai. É a tua palavra, Senhor. Contempla agora teu filho, tua filha, Senhor, em meio à guerra, em meio à tempestade. Porque há situações que alguém diz: só Deus. É impossível para o homem, só Deus. Oh, glória a Jesus. É impossível. Às vezes nem dizem que só Deus, mas dizem só: é impossível. Como aconteceu comigo e a Ilka, quando o Adam foi diagnosticado com translucência no caule, tão elevada que ele não sobreviveria no ventre da mãe. E foi dito: é impossível, solução. Eu me lembro que quando aquela notícia chegou aos meus ouvidos naquele dia, e a palavra impossível soou, o impossível para mim significa Deus. Eita, como está a camanaia. Impossível para mim é o mesmo que Deus. Quando alguém diz impossível, eu escuto o teu nome. Oh, glória. E me lembro que orei dizendo: tu és o Deus do impossível. Que bom que é impossível para o homem, porque se dependesse do homem podia dar errado, se dependesse do homem podia ficar imperfeito. Mas como é impossível, o homem não vai tocar, o homem não vai poder fazer nada. Se é impossível, está no teu território, Senhor. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Papai, essa pessoa que está vivendo a situação limite, fortalece ela agora. Envia resposta, Senhor. Assim como o Senhor enviou um anjo, e em uma noite só tombaram 180 mil soldados de Senaqueribe. Porque o Senhor quebra o arco e corta a lança. É o Senhor quem queima carros no fogo. Pai, faz cessar essa guerra agora, na autoridade do teu nome, e dá vitória, Senhor. Essa pessoa que, ouvindo a tua palavra, teve sua fé restaurada e se apega a ti, porque confia em ti, Senhor, Deus Santo, no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a cantora Jane Cleide. Ela vai louvar o nome de Jesus.